transtorno de ansiedade generalizada, popularmente chamada de TAG. Quais são as características, como a gente dá o diagnóstico, como é que funciona o processo avaliativo? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou Marco Araújo, sou médico com mais de 10 anos de atuação em processos avaliativos diagnósticos em saúde e criador do método DMA, uma estruturação de todos os diagnósticos do DSM, de uma maneira prática e simples. Então, vamos aqui para a nossa aula falar sobre o transtorno de ansiedade generalizada, né? A gente usa para isso o DSM, nosso Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, né? Então aqui eu estou falando, né, da versão DSM-5, texto revisado, a versão mais atualizada até o momento. Então, o que é que a gente tem? O transtorno de ansiedade generalizada, ela tem que ter. Então vamos lá, critérios diagnósticos. Critério A ansiedade e preocupação excessivas, ele traz muito isso aqui, ó, expectativa apreensiva, né? Você fica muito preocupado com o que pode vir a acontecer, né? Está relacionado essa preocupação a uma síndrome ansiosa no geral. Até aqui nenhuma novidade ocorrendo na maioria dos dias por pelo menos 6 meses. Então, já no critério A, ele já traz essa questão do tempo, da persistência. É algo que está a maior parte, né, a maioria dos dias, por pelo menos 6 meses, com diversos eventos ou atividades. Então, generalizada, aqui eu não estou falando de uma situação específica, de um objeto, né, de uma exposição específica. Aqui já são diversos eventos para a gente pensar em algo mais generalizado, certo? Então, daí que vem o nome, tais como o desempenho escolar ou profissional. Então, tem que ser em várias situações. O indivíduo considera difícil controlar a preocupação, certo? Então, a preocupação do que pode acontecer. A ansiedade, no critério C, e a preocupação estão associadas com três ou mais, então ele sempre vai mostrar o mínimo, né? No mínimo três dos seguintes 6 sintomas. Então, eu tenho que ter 3 de 6 sintomas. Então, 3 de 6 sintomas eles devem estar presentes, com pelo menos alguns deles presentes na maioria dos dias nos últimos 6 meses. Então, isso é importante que esteja claro. Nota. Então, essa nota ela é importante, que ela traz uma observação sobre esses critérios. Aqui, no caso, apenas um dos itens é necessário para crianças. Então, dessas 6 características, desses 6 sintomas, desses 6 itens que ele vai apresentar, no adulto eu tenho que ter pelo menos 3 por 6 meses, na criança apenas um desses critérios, persistentemente, né, por um período significativo assim de 6 meses, a gente vai pensar no transtorno. Então vamos lá. 1. Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele. Aqui já vou adiantando que o diagnóstico diferencial ele é importante. Porque inquietação, só pelo fato da pessoa estar inquieta, ela pode ter TDAH, ela pode ter um quadro disfórico de disforia dentro da depressão, pode ter um quadro bipolar, pode fazer uso de uma substância. Então, você já vai vendo que precisa ter um raciocínio clínico, não é apenas ler os critérios, certo? A fatigabilidade, né, que é essa questão da energia, da fadiga, que também pode estar presente na depressão. Dificuldade em concentrar-se. A alteração de concentração. Eu posso ter algo do neurodesenvolvimento? Posso fazer uso de uma substância, um déficit neurocognitivo, né? Irritabilidade, tensão muscular, né? Isso de maneira muito presente. Perturbação do sono, certo? Dificuldade em conciliar ou manter o sono, ou um sono insatisfatório, um sono inquieto, né? É importante ter outras avaliações. Será se o paciente tem uma apneia do sono, por exemplo, que está justificando a alteração do sono? Né? Existem várias possibilidades para a gente fazer esse tipo de avaliação. Mas, se eu tiver pelo menos 3 aqui, até o momento onde a gente está vendo os critérios, ele está dizendo que é um quadro de TAG, de transtorno de ansiedade generalizada. Muito bem. Critério D.
a ansiedade, a preocupação ou sintomas físicos, né? Porque a ansiedade ela dá muito sintoma físico, eles causam o quê? Sofrimento, né? Porque para ser um transtorno, né, existem os critérios básicos para a sintomatologia, a síndrome ser considerada um transtorno mental. Então é importante que você já tenha esse conteúdo prévio, certo? Muito bem, então isso vai causar um sofrimento ou um prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Critério é: a perturbação não é atribuível a uma substância ou a uma outra condição médica. O diagnóstico diferencial é o calo de muitos profissionais, né? Quando a gente faz essa avaliação, porque quando você está lendo os critérios, você entende tudo bem, tudo certinho. Mas quando você vai para a prática clínica, os critérios eles começam a se embaralhar e o seu pensamento ele sai da lógica, né, de atuação. Então é importante que você tenha em mente, tenha um processo, né, de treinamento para a utilização do DSM. Aqui a nossa função é entender os conceitos, né? Depois é que você aprende, compreende e aplica. Então, essa fase inicial de entendimento, você já percebeu que isso se dá em vários contextos, tem que ser persistente, tem essa preocupação, né, antecipatória, né, associada, esse excesso causando sofrimento, prejuízo, e eu tenho que fazer o diagnóstico diferencial, uma substância, uma outra condição médica, como uma alteração da tireoide. Critério F. A perturbação não é mais bem explicada por outro transtorno mental. Então, reforçando, tem que ter diagnóstico diferencial. Você vai fazer diagnóstico diferencial. Ah, com o quê? Ele está dizendo aqui, ó. Você vai ver se tem ataque de pânico, como no transtorno de pânico, né? Será se é algo relacionado à ansiedade social, né, com avaliação negativa dos outros, contaminação no toque, por exemplo, né? Ah, não, é o transtorno de ansiedade de separação, né? Lembranças no TEPT, ou seja, existem vários transtornos associados, né? A questão da ansiedade relacionada ao ganho de peso na anorexia nervosa, né? Queixas físicas no transtorno de sintomas somáticos. Então perceba que essas alterações, por exemplo, o transtorno dismórfico corporal, ter uma doença séria na ansiedade de doença, então é muito amplo, né, a gama de diagnósticos diferenciais que podem aparecer na prática clínica, ou até mesmo crenças, né, do conteúdo das crenças delirantes na esquizofrenia, né, ou no transtorno delirante, por exemplo. Né? Então, aqui fica muito claro essas questões que, quando a gente avalia, né, o transtorno de ansiedade, a gente percebe que eu tenho os sintomas nucleares da ansiedade, é algo que se dá de um ponto de vista generalizado, mas como é que a gente faz relacionado à avaliação diagnóstica? Já que o paciente que chega para mim, ele pode ter qualquer um de todos esses transtornos que estão elencados no DSM, é muita coisa. Então, se você quer entender, quer se aprofundar, né, em como fazer essa avaliação de uma maneira mais prática, com um passo a passo validado, para você conseguir pegar todos esses transtornos e simplificar, né, em uma única imagem, um gatilho mental e um treinamento adequado para a sua utilização, eu convido você a participar do meu curso, a conhecer o DSM Diagnóstico Ágil, certo? Então, nele, você pode ver aqui, eu deixo toda a ementa do curso, né? Que eu tenho um resumo da ementa, onde você pode pausar o vídeo, você pode ver com calma, né? Ele tem uma garantia de 7 dias, então você pode entrar, tá na plataforma da Hotmart, então tem toda a segurança no processo, nos processos de transação, de acesso, login, senha, pagamento, reembolso. Fique à vontade. São 58 horas de conteúdo original, onde eu trago todo o passo a passo, desde a parte teórica do curso até o método DMA na prática, como utilizar tudo isso. No mais, eu espero que você tenha gostado, que tenha sido proveitoso esse entendimento, essa avaliação, né, geral do transtorno de ansiedade generalizado. Então, não esquece, né, de se inscrever no canal, ativar o sininho para você ter acesso a todas as atualizações, a todos os vídeos, a todas as aulas que eu publico nesse canal.
No mais, fico muito feliz com seu feedback, a sua participação. Um abraço e nos vemos na próxima aula.